Estamos de volta com o nosso 12º Congresso Internacional em Direitos Humanos e também primeiro Fórum Virtual em Segurança Humana para Direitos Humanos na América Latina. Estamos dando continuidade aos nossos trabalhos e repasso aqui para vocês que nos acompanham as nossas atividades da tarde. Teremos, num primeiro momento, com o tema Fatores de Promoção Humana no Estado Tocantins, uma conferência proferida pelo senhor Rolf Costa Vidal, secretário titular da Casa Civil do Estado do Tocantins. Depois, às 16 horas, teremos com a temática Direitos Humanos no Sistema Penitenciário, uma conferência da senhora Cecília Pérez Rivas, ministra da Justiça do Paraguai e membro efetivo do Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime, programa do ILANUT. Antes de começarmos, quero somente aqui repassar uma situação para todos que estão nos acompanhando. Foi apresentado no primeiro dia do primeiro Fórum Virtual em Segurança Humana para Direitos Humanos na América Latina, projeto intitulado Fatores de Promoção Humana e Sustentabilidade no Programa de Empoderamento Social de Jovens, Crianças e Mulheres Indígenas na Ilha do Bananal, Estado Tocantins, Brasil. Há um compromisso número 10 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030 das Nações Unidas. Essa exposição foi feita pelo desembargador Marco Vilas Boas e também pelo magistrado Wellington Magalhães. E nós teremos hoje, quando do fechamento do evento e também aí quando da exposição da Declaração do Equador, uma situação no que tange a questão de um referendo por parte do comitê para que tal projeto ele possa seguir adiante e realmente ser acolhido pelas Nações Unidas e assim seguir o fluxo. Então, eu solicito a todos e todas para que nos acompanhem até o final da tarde de hoje, para que a gente possa acompanhar juntos todas essas situações. Bem, enfim, vamos dar início às atividades. Eu convido, então, agora o senhor Rolf Costa Vidal, secretário titular da Casa Civil do Estado Tocantins, Brasil, para proferir conferência intitulada Fatores de Promoção Humana no Estado do Tocantins. Teremos um primeiro momento com uma fala de 30 minutos. Após isso, os questionamentos que forem sido enviados para a organização serão repassados para o secretário, para que ele possa tecer comentários a respeito. Senhor Rolf, muito nos honra a sua presença aqui conosco. Passo-lhe a palavra. Boa tarde a todos idealizadores, todos protagonistas na realização de mais este Congresso de Direitos Humanos, esse Congresso Internacional realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado Tocantins, bem como com esse grande braço executor e operacional que é a SMART, que sem dúvida nenhuma é um agente de construção do pensamento acadêmico no Estado Tocantins e também no Brasil. E é com muita alegria que o governo do Estado Tocantins, por meio da Casa Civil, ele participa, né, do primeiro Fórum Latino-Americano sobre Segurança Humana para Direitos Humanos e o 12º Congresso Internacional em Direitos Humanos sobre Fatores de Promoção Humana e Sustentabilidade. Com certeza, esse cenário pandêmico que nos assola, não só a América Latina, mas a nível global, ele não permitiu que estivéssemos num ambiente olhando olho no olho, podendo falar sobre as experiências e a troca de experiências de cada nação no que diz respeito à promoção humana, mas, como Pierre Levy ressalta, o virtual é a extensão do real. Então, com essa inovação, nós acreditamos que o debate e o pensamento acadêmico ele não ficará prejudicado e nem deve ficar prejudicado.
não pode ser alcançado pela letargia, né, o pensamento, e isso muito nos alegra. Gostaria de fazer algumas considerações em relação aos meus cumprimentos ao presidente de honra, o senhor Douglas Duran, bem como ao presidente do Fórum e Congresso, o doutor Fernando Lopes Parra, ao coordenador internacional, ao brilhante professor Edmundo Oliveira, ao coordenador regional, Alex Vale Franco, ao chefe da Comissão Executiva Nacional, Joel Escudeiro, e ao chefe da Comissão Executiva Internacional, o desembargador Marco Vilas Boas, presidente da SMAT, um bastião desse pensamento acadêmico no Estado Tocantins e também a nível internacional, e a relatora geral, a senhora Marcela Gutierrez Quevedo, professora do Centro de Pesquisa em Política Criminal da Universidade Externado da Colômbia. Pois bem, após algumas tratativas do ponto de vista da implementação do ILANUD aqui em solo tocantinense, nós recebemos o convite com muita alegria de participar desse seminário com a temática de fatores de promoção humana no estado do Tocantins. E essa temática, num cenário ainda pandêmico, não posso falar de pós-pandemia, ela com certeza ela traz uma série de desafios e dificuldades que nós abordaremos no decorrer da nossa fala, mas ela também nos permite um olhar retrospectivo de todos os avanços que o Estado do Tocantins ele conseguiu alcançar nesses seus últimos 30 anos. De forma introdutória, nós precisamos falar um pouco sobre o perfil socioeconômico, talvez uma informação de fato preambular sobre o Estado do Tocantins. O Estado de Tocantins ele é o mais novo Estado da Federação, ele foi aí criado pela Constituinte de 88 e consta nos atos de disposição constitucionais transitórias, no seu artigo 13º, constando aí a criação do Estado, e criado, ele então possui 139 municípios, uma população, segundo os números mais atualizados, né, do IBGE, que alcança 1.500.000 habitantes. Nós temos uma área territorial, uma das maiores do país, uma densidade demográfica de 4,98 habitantes por quilômetro quadrado, matrículas em ensino fundamental no número de 246.183 matrículas, um índice de desenvolvimento humano de 0,69, de acordo com o IBGE de 2010, e do ponto de vista de rendimento mensal domiciliar per capita, um número de R$ 1.056, né? Esse é o número de 2019. É importante destacar que desses 139 municípios, a grande parcela da população, ela se encontra em pelo menos nas 10 maiores cidades do estado, então há essa concentração dessa população urbana, e a grande maioria, como talvez um sintoma dos tempos atuais, a grande maioria da população, ela reside em áreas urbanas. O Tocantins, ele possui 11 distritos industriais, possui uma localização, do ponto de vista logístico, privilegiada, né, no Brasil, sendo aí um corredor importante para o escoamento da produção brasileira, e tem aí o desafio de industrializar-se e também ser, além de uma figura importante no plano logístico, mas uma figura importante no plano econômico, no que diz respeito às suas riquezas e à distribuição delas. De modo geral, a fala sobre a promoção humana, pegando o mesmo gancho de todos os preceitos constitucionais, nós sabemos que a Carta Magna brasileira, ela coloca o princípio da dignidade da pessoa humana num patamar elevado, alinhado com as principais cartas internacionais de tantos organismos, principalmente como a ONU e a Constituição Estadual Tocantinense, da mesma forma.
ela coloca a dignidade da pessoa humana, o respeito a gente tocantinense como um dos pilares, né, do Estado do Tocantins. Dentre algumas informações vinculadas a esse perfil socioeconômico, a primeira delas que nós podemos dizer é que o primeiro e principal fator de promoção humana do Estado do Tocantins e foi a criação do seu Estado. Por que isso? Historicamente, o Tocantins ele integrava o Estado de Goiás. O Estado de Goiás, ele, com sua grande extensão territorial, essa região do Tocantins era o norte do Estado de Goiás, e por muito tempo foi conhecido como o corredor da miséria, o corredor da pobreza. É claro que houve uma política de expansão das rodovias brasileiras, e alguns elementos de infraestrutura começaram a acenar com a possibilidade do Estado Tocantins possuir uma integração diferenciada em relação aos demais estados. A BR-153, né, uma rodovia federal que corta o estado de norte a sul, ela traz essa importância, e a partir do leito da BR-153, as maiores cidades do estado, com exceção da capital, elas surgiram, Araguaína, Gurupi, e é claro que ainda existem cidades centenárias que são aí a reserva cultural e histórica do estado, como Porto Nacional, Dianópolis, né, Natividade, Taguatinga, mas efetivamente o salto no desenvolvimento humano do Tocantins, ele se deu com a criação do estado a partir de 88. E esse é um número objetivo. Por que um número objetivo? Dados do censo IBGE de 1991, eles traziam o Tocantins com IDH de 0,369, 0,36, né? Um número muito abaixo da média nacional, e que figurava, de fato, como um dos estados, comparado ao IDH, um dos estados mais miseráveis, né, do Brasil. E, a partir disso, a partir dessa autonomia concedida pelo Constituinte, com a instalação, de fato, do Estado Tocantins, com o seu executivo estadual e todos os seus poderes, legislativo, judiciário, as instituições auxiliares, nós observamos que houve um salto no índice de desenvolvimento humano do Tocantins, que já foi observado em 2010. Em 2010, nós quase dobramos o valor do IDH. De 91, de 0,369, nós tivemos, no ano 2000, um IDH de 0,525. Então, nós observamos aí um crescimento que foi concretizado, né, e foi ampliado já na década de 2010. Em 2010, esse número chegou a 0,69, já alcançando índices próximos a índices altos no que diz respeito ao IDH. Nós sabemos que o IDH ele foi uma fórmula desenhada para ser uma resposta à fórmula objetiva e fria do PIB, que media tão somente a riqueza, né, o aspecto financeiro de um país, de um estado, de uma cidade. O IDH não. O IDH ele tem ramificações relacionadas ao saneamento básico, educação, saúde, de forma que ele enxerga a promoção humana como, de fato, o índice a ser avaliado, não só para o nível de felicidade e satisfação daquela população, mas, inclusive, de desenvolvimento. Porque, como nós sabemos, o desenvolvimento, apenas com a matriz econômica, ele não é um desenvolvimento saudável, ele não é um desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento sustentável ele passa por um tripé socioeconômico e sim com as condições financeiras, mas o aspecto social é o que vai ser determinante na felicidade e no respeito à dignidade das pessoas que residem em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer país. Então, esse recorte,
ele é o primeiro deles. É um recorte político-administrativo, ele pode soar um pouco estranho, mas vocês observam que a decisão do legislador, acompanhada do Poder Executivo, aí, à época, federal, que criaram o Estado do Tocantins, ele foi, sim, um fator determinante como elevando os fatores aí de promoção humana no Estado do Tocantins. Nessa sequência, a partir da década 2000 para 2010, nós tivemos uma consolidação, né, das instituições tocantinenses. Entretanto, a história recente, ela trouxe, digamos que, algumas turbulências político-administrativas. E essas turbulências político-administrativas, elas fizeram com que o gasto público no Estado ele perdesse o equilíbrio, de forma que, após 2 cassações do governador do Estado, o atual governador ele assumiu em 2018 o comando do Executivo Estadual e alcançou e recebeu o Estado com um índice de despesa de pessoal de 58%, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse índice, ele, pela legislação brasileira, o índice máximo que você pode gastar com o pessoal dentro do Executivo estadual é o índice de 49%. Mas veja só, o que tem a ver um gasto público com, efetivamente, a promoção humana? Nós voltamos, mais uma vez, para um aspecto em que decisões político-administrativas, elas refletem, sim, no dia a dia da população. Então, com o dinheiro indo primordialmente do gasto público, indo para a despesa de pessoal e, consequentemente, manutenção do custeio da máquina pública, os recursos necessários ao investimento nas melhorias dos grandes gargalos do Estado, bem como a melhoria do serviço público, o dinheiro ele fica, digamos que, inexistente. É um recurso finito, o orçamento financeiro é finito, então, se não há essa decisão do gestor, não é possível avançar no que diz respeito a políticas públicas. Houve, então, uma grande reforma administrativa no Estado, houve o enxugamento de algumas máquinas, a revisão desse relacionamento com o funcionalismo público de forma que se torne sustentável, né, o pagamento não só dos salários dos servidores, mas a evolução deles enquanto folha de pagamento, tendo em vista que são eles que são responsáveis pela execução dessas políticas e pela otimização de todos esses resultados. Então, há necessidade de uma harmonização entre essa reforma e a figura do servidor público, que é de suma importância para a concretização dessas políticas, mas, efetivamente, houve um grande choque de gestão e hoje, no segundo quadrimestre de 2020, o Tocantins ele alcançou o número de 42% da despesa com o pessoal. Então, você vê que é uma redução de mais de 15%. E essa redução agora, o que ela permite? Ela permite que o Estado ele retome a linha de ser o grande investidor, e obras públicas paradas, algumas até há décadas, elas foram retomadas, e a melhoria do serviço público é possível com a melhor gestão desse recurso. E qual que seria, do ponto de vista negativo, qual que seria aí a dificuldade que foi exponencialmente trazida para o Estado do Tocantins, como todos os estados brasileiros? No ano de 2020, a Covid-19 ela trouxe esse grande desafio, e esse desafio ele trouxe algumas ondas. Então, a primeira dela, do que diz respeito do ponto de vista sanitário, houve a necessidade de resposta rápida do sistema de saúde tocantinense. Então, o Estado do Tocantins, com seus 18 hospitais estaduais, foi possível a ampliação de leitos de UTI Covid, a ampliação de leitos normais de Covid. Então, em todo o estado, de norte a sul, em Augustinópolis, na região do Bico do Papagaio, em Gurupi, na região sul do estado, em Palmas, que é o hospital de referência por ser a capital, foram ampliados leitos, de forma que o direito à saúde do cidadão tocantinense ele foi o máximo possível preservado. Nós sabemos que o cenário pandêmico ele ceifou vidas, né, e fica o sentimento de que cada vida tem seu valor e poderia ter sido evitada,
se não fosse alguma questão relacionada ao distanciamento social e o próprio contágio, mas do ponto de vista administrativo, o Estado do Tocantins ele teve uma resposta rápida no que diz respeito à melhoria do sistema de saúde. Essa foi a primeira onda e a primeira resposta em respeito e em defesa da dignidade da pessoa humana do cidadão tocantinense. A segunda onda, oriunda das medidas sanitárias e até mesmo do poder de polícia relacionado à vigilância sanitária, com a redução da mobilidade urbana no que diz respeito ao distanciamento social, naquelas 3 estratégias de evitamento do contágio, que era o distanciamento social ampliado, seletivo e o próprio lockdown, a economia ela teve a sua, ela sofreu esse revés. Obviamente, não existe aí um patamar de igualdade, a vida ela possui a sua prevalência, a sua precedência, mas nós sabemos que essa onda ela trouxe a falência de microempreendedores, né, uma situação de vulnerabilidade para diversos empregados que tiveram os seus postos de trabalho fechados, os informais, eles também sofreram, e diversas classes que necessitam desse convívio social para o seu sustento, seja a classe cultural, artística, os músicos. Então, o que o Estado do Tocantins fez? Por meio de diversas secretarias, houve aí um grande trabalho determinado pelo governador Mauro Carlesse no que diz respeito à segurança alimentar dos tocantinenses. Primeiro ponto, com o fechamento das escolas, foi determinado pelo governador que, cientes de que muitas vezes a merenda escolar é a principal refeição daquela criança, daquele adolescente, e que é um reforço para a família no que diz respeito do ponto de vista econômico, foi determinado que não houvesse a suspensão desse gasto público. Então, foram enviados kits de alimentação para todas as famílias de alunos matriculados na rede estadual e, posteriormente, para alunos também da rede municipal, alcançando seguramente, entendeu? Mais de 400 mil cestas, kits de alimentação nesse período. E foi atingido aí todo o corpo discente, todos os alunos da rede estadual foram alcançados. Na segunda situação relacionada à segurança alimentar, a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, ela fez uma grande atuação junto aos idosos, sendo o grupo de risco mais vulnerável, ainda mais considerando as eventuais comorbidades, e que seriam atingidos por esse distanciamento social. Houve um grande trabalho de proteção à pessoa idosa em Tocantins, e principalmente quanto à segurança alimentar, e foi estendido para os assentamentos, toda a região rural, toda a população rural do estado, e nós alcançamos seguramente 500 mil de tocantinenses nesse período de pandemia, no que diz respeito a esse suporte com a segurança alimentar. No terceiro plano, não menos importante, mas que também ele é um fator que traz esse respeito à dignidade da pessoa humana do nosso cidadão, foi o aporte de recursos na agência de fomento para que o microcrédito ele fosse então permitido. Então foi aberta uma linha de microcrédito de R$1.000 até R$6.000 para os microempreendedores tocantinenses e para os empreendedores informais, sendo dispensadas todas as certidões negativas, todas as questões relacionadas àquela análise de crédito muito burocrática, e isso está fazendo com que a economia ela volte a se reaquecer. Hoje, nós, no que diz respeito à pandemia, nós estamos num cenário decrescente, os números estão caindo, os números de internação estão caindo, e eu tenho a felicidade de informar que, com a atuação célere e firme do governador Mauro Carlesse, o Estado do Tocantins ele não sofreu um colapso no seu sistema de saúde. Passado esse recorte quanto à pandemia, vale ressaltar que, na última reforma administrativa, né, o governo do Estado
ele de lado esse olhar no que diz respeito à promoção dos direitos humanos, à proteção desses elementos básicos do índice de desenvolvimento humano, no que diz respeito à segurança alimentar, à saúde e à educação. Isso porque a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, ela tem trabalhado com ações específicas na primeira infância, e é um programa aí do governo federal no que diz respeito à família acolhedora. Ele mantém o seu trabalho de fortalecimento dos municípios nas suas políticas de assistência social e, da mesma forma, ele está trabalhando num programa de aquisição de alimentos que permitirá a melhoria dessa segurança alimentar em conjunto com a agricultura familiar. É uma aquisição de um kit, nada de um kit não, são dezenas de kits que serão distribuídos para todo o estado, com caminhão frigorífico, com todas as situações necessárias para que a agricultura familiar ela consiga fazer a venda para o município da forma adequada, respeitando a legislação, e que possa gerar emprego e renda para o homem do campo tocantinense. Esse é um ponto de extrema relevância. Um segundo ponto, nós temos a Secretaria de Cidadania e Justiça, que ela cuida basicamente de 3 áreas muito sensíveis no que diz respeito à pessoa humana, notadamente o indivíduo em situação de cárcere, que é a população carcerária do estado de Tocantins, ela vem num processo de melhoria das condições. Esse ano foi entregue mais uma unidade prisional, a Cariri, né, na região sul do estado, e assim está conseguindo melhorar a infraestrutura presidiária do estado. Existem outras instalações em planejamento. O servidor público, o agente de execução penal, nós estamos num processo de melhoria das condições de trabalho dele. Foi instituído a indenização extraordinária por esse trabalho relacionado ao trabalho penitenciário. Nós temos o sistema socioeducativo, que também está em vias de melhoria. Temos aí um concurso recente para poder chamar mais servidores para poderem assumir os seus postos. Temos, na área de defesa do consumidor, uma atuação firme e muito resolutiva do PROCON. E, no que diz respeito às diretorias de direitos humanos, nós temos aí uma situação intersetorial muito relevante, tanto da pessoa idosa, direitos dos GLBTs, criança e adolescente, diretoria da mulher. Então, o Estado Tocantins, ele tem um olhar holístico e intersetorial para todas essas áreas relacionadas à melhoria da promoção dos direitos humanos e, com certeza, a garantia da dignidade da pessoa humana em todos os seus aspectos. Vale ressaltar que, recentemente, o Poder Judiciário, em conjunto com a Secretaria de Cidadania e Justiça, implantou o escritório social, que, juntamente com a Igreja Católica, na Arquidiocese de Palmas, eles têm o objetivo e a missão de trabalhar com egresso, de forma que ele possa entender a melhor forma de retornar ao convívio social, ao mercado de trabalho, poder, de fato, sair da criminalidade, e indo muito além da questão se a gente pode ou não reeducar alguém, mas nós podemos construir oportunidades. E quando, no primeiro momento, nós falamos que decisões político-administrativas são, de fato, os maiores indutores de fatores de promoção humana, quando nós observamos como uma reforma administrativa ela é capaz de trazer melhorias no gasto público, na otimização desse gasto, e que permite com que nós melhoremos o serviço de saúde, a educação pública, o acesso à universidade estadual, que permite com que ações de segurança alimentar sejam efetivadas. O Tocantins seguramente é um dos estados que, proporcionalmente, ele teve o maior programa de segurança alimentar do Brasil. Esse é um número muito relevante. Isso nos faz crer que a responsabilidade do agente político ela é de extrema relevância para a promoção da dignidade da pessoa humana. Esse é, talvez, a síntese dessa fala. Então, nós, historicamente, nessa cronologia, a criação do Estado Tocantins,
os governantes que passaram desde então e têm a sua cota e o seu mérito de responsabilidade na melhoria do IDH tocantinense, e cabe a nós manter, né, essa crescente de forma a conseguir sair da estagnação que estava nesses últimos anos, o investimento público e a melhoria do serviço público de modo geral. O último ponto que eu gostaria de mencionar é a importância do trabalho. Nós sabemos que é um problema mundial, é um problema nacional, e não é diferente no Tocantins. O desemprego, ele é um vilão, ele corrói pouco a pouco a dignidade da pessoa humana, ele fragiliza as famílias, ele fragiliza o cidadão e o coloca numa situação de vulnerabilidade, uma vulnerabilidade social, não apenas do ponto de vista da saúde, não apenas do ponto de vista da segurança pública, mas principalmente no que diz respeito à sua condição de indivíduo, na sua plenitude e em toda a sua dignidade. Então, a partir do momento que o Estado Tocantins ele projeta a retomada de grandes obras, como a ponte de Porto Nacional, que ela cruza o Rio Tocantins, como a conclusão do Hospital Geral de Gurupi, a retomada da conclusão de 10 escolas de tempo integral, nós sabemos que, dentre outras coisas, nós estamos gerando emprego e renda para a população tocantinense. Então, este é um olhar que é necessário. O desemprego, ele é um vilão. O desemprego na nossa sociedade, ele corrói todos os aspectos relacionados à dignidade. Pouco a pouco, ele tira a saúde, ele tira a perspectiva, ele fecha portas e, por fim, nós temos um cenário em que a criminalidade, a violência, ela assedia essas pessoas. Então, cabe aos agentes políticos, cabem a todos os protagonistas envolvidos na gestão pública, em todos os seus patamares, no nível municipal, estadual, federal, ações resolutivas para o alcance do pleno emprego. Essa, sem dúvida nenhuma, é um objetivo do Estado Tocantins e é uma missão, digamos que diária, do governador Mauro Carlesse. Dessa forma, eu gostaria de ficar à disposição para algumas dúvidas ou perguntas relacionadas a essa breve explanação. A gente sabe que é um assunto que nos permitiria falar por horas e horas, é empolgante entender a condição e a situação do Estado, mas eu gostaria de devolver a palavra para o professor Gustavo, para que ele, como ilustre professor e mediador, ele possa dar continuidade nos trabalhos, e desejar uma excelente tarde para todos os ouvintes e participantes das conferências, e colocar o Estado Tocantins à disposição. Venham conhecer o Estado. Eu espero em breve que o próximo seminário presencial ele seja feito aqui, e deixo desde já esse desafio aí para o nosso desembargador Marco Antony, né? Vamos trazer o próximo congresso de segurança humana aqui para o Tocantins, vamos sediar em Palmas, Tocantins. Um abraço a todos, muito obrigado. Senhor Rolf Vidal, secretário titular da Casa Civil, nossos agradecimentos. Partimos então aqui agora para um segundo momento da exposição feita. Nós tivemos então aqui com a temática Fatores de Promoção Humana no Estado do Tocantins. Eu passo, secretário, já para alguns questionamentos que estão chegando. O primeiro deles, Ana Lívia Paese Zekowski, ela pergunta: existe algum incentivo para que grandes empresas venham a se estabelecer no Tocantins? Isso geraria muitos empregos em empresas privadas, porque hoje a maioria dos empregos estão na área pública. Passo então a palavra para o secretário. Professor Gustavo, você pode repetir para mim o nome da pessoa que nos perguntou? Sim, Ana Lívia Paese Zekowski. Perfeito, Ana Lívia. É até curiosa essa situação, porque hoje mesmo, na hora do almoço, eu estive em reunião no gabinete do governador, e o secretário de Indústria e Comércio do Tocantins, o Tom Lira,
ele encontra-se neste momento no Rio Grande do Sul, ele está fazendo visitas e prospecções em grandes indústrias da linha branca. Por quê? Porque nós sabemos que, isso geladeiras, fogões, etc., nós sabemos que o Tocantins ele tem um potencial logístico ainda inexplorado da forma adequada, e que quanto mais nós conseguirmos aí mostrar opções de retirada desse custo logístico, é uma alternativa para todo empresário. No que diz respeito aos incentivos fiscais, o Tocantins ele possui incentivos fiscais, ele tem legislação específica para isso. O Proindústria, por exemplo, tem áreas específicas do Estado que recebem subsídios, recebem, digamos assim, isenções específicas para isso, e eu me comprometo, se a organização do evento que pegar o seu contato, me passar, eu posso te passar isso no e-mail, e nós temos sim uma legislação. É claro que, não sei se você é brasileira, mas a nível Brasil, o CONFAS, ele regula esse nível de benefícios fiscais para que não haja uma guerra fiscal em cada estado, mas dentro do que o CONFAS permite, o Tocantins, ele possui sim incentivos fiscais que podem ser atrativos para diversos ramos empresariais, mas, além disso, nós temos incentivos, mas condições logísticas que poucos estados brasileiros têm no momento, sem considerar a nossa qualidade de vida. Não só o IDH, mas nas maiores cidades do Tocantins, nós temos aí um IDH e uma condição de satisfação mesmo considerável. E isso é um fator que futuramente todas as empresas, todas as indústrias, elas levarão em consideração para poder oferecer ao seu funcionalismo aí uma vida saudável. Secretário, também aqui, junto com questionamentos, temos alguns registros. Deixo aqui também já publicizado. Maria Martínez Mita, de Sucre, Bolívia, diz o seguinte: excelente exposição, adorei conhecer mais sobre o seu estado e muito bons avanços regulatórios, são inspiradores para os nossos países. Saudações de Sucre, Bolívia. Temos aqui também questionamento, Maria Luísa Nascimento. Secretário, o senhor acredita que o Tocantins continuará em desenvolvimento mesmo depois da pandemia? Qual política ou políticas estão sendo adotadas? Aqui eu aproveito como outro registro que chega, secretário, justamente no que tange a questão de saúde, questões correlatas à Covid-19. Bom, é claro que não é fácil trabalhar com prospecções ainda envolto aí no cenário de pandemia, mas o que nós temos observado é que, no que diz respeito à primeira onda, o Tocantins ele conseguiu passar sem colapso do seu serviço de saúde, e permanece ainda a ampliação dessa rede, de forma que a nossa torcida é que, para até a chegada aí das vacinas que estão sendo em fases avançadas, né, de implementação, que nós possamos deixar para trás esse cenário pandêmico. É claro que, independente do prazo disso, a rede estadual está preparada, não só do ponto de vista de infraestrutura, mas principalmente no que diz respeito ao nosso capital humano, o nosso corpo médico, todo o corpo de enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, eles aprenderam muito, e é claro que na marra, mas agora temos uma condição ainda melhor de enfrentamento. Eu não tenho dúvida de que o Tocantins ele continuará nessa crescente, e eu trago alguns dados que ilustram isso. O primeiro deles é o potencial
na sua infraestrutura turística. Nós temos ativos ambientais e turísticos que poucos estados brasileiros possuem. Nós temos aí uma situação hídrica privilegiada. Nós temos uma condição dos parques estaduais que estão ganhando fama mundial, como o Jalapão, o Cantão, e eu tenho certeza, as Serras Gerais, e eu tenho certeza que será um fator que estava iniciando o seu processo de exploração. E por ser uma questão turística que ela foge do grande centro, ela ainda pode ter uma atração a mais por permitir, né, digamos assim, um certo distanciamento, um controle melhor desse convívio social durante a viagem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e não menos importante, o processo de industrialização do Tocantins, ele ainda é incipiente. É um processo que ele vai começar com a questão agroindustrial, mas eu não tenho dúvida que ele vai se expandir. Por quê? Nós ainda temos uma oferta, entendeu, de imóveis muito grande. O Tocantins ele tem uma dimensão territorial considerável, e essa dimensão territorial, existe a vantagem de que em nenhum momento foge dos marcos regulatórios ambientais. Nós temos um cadastro ambiental rural eficiente, um licenciamento que vem funcionando e um licenciamento ambiental que está se tornando cada vez mais célere. Então, ele traz segurança jurídica para o investidor, ele traz segurança jurídica para o empresário e, por fim, seguindo até as últimas considerações da própria ABAG, Associação Brasileira de Agricultura, o Tocantins ele vai conseguir manter o seu salto no agronegócio por uma razão. As terras tocantinenses elas vão ter um índice de regularização fundiária muito maiores do que os outros estados da região norte e bem como os seus vizinhos. Por quê? Com o apoio do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, nós iniciamos, inspirados no lema tocantinense, Coíve, Ora e Retama, do Tupi, que significa essa terra é nossa, nós iniciamos o maior programa de regularização fundiária do Estado. Com isso, 80 mil propriedades rurais, elas serão convalidadas e registradas, de forma que seja o pequeno proprietário, o pequeno agricultor familiar, mas seja como uma grande empresa que tinha um problema de instabilidade, de insegurança jurídica, nós iremos solucionar e trazer essa segurança, dando aí mais um fator de desenvolvimento econômico e social para o Estado, porque nós sabemos que com o direito de propriedade resguardado, esse direito fundamental protegido, ele vai alcançar a sua função social, mas também vai permitir a plenitude do gozo de direitos. E com isso ele vai ter acesso ao crédito, ele vai ter uma venda futura melhor, e com isso ele vai girar a máquina econômica e vai ter efeitos sociais. Hernando Soto, economista, salvo engano, peruano, ele falava muito sobre esse capital morto relacionado às propriedades não regularizadas. E o Tocantins ele vai vencer e vai avançar nesse capital morto, tornando um ativo imobiliário que, juntamente com a segurança ambiental, ele vai se tornar um ambiente propício para novos investimentos. Secretário, até indo ao encontro de alguns pontos colocados no início desta última fala do senhor, nós temos aqui o registro, não somente ao início, mas a contextualização feita. Lucas Martins Chaves, deixa registrado, nosso estado é riquíssimo, são muitas as possibilidades para o desenvolvimento industrial, consequentemente social. Fica a expectativa da sociedade em relação às possíveis medidas econômicas, tecnológicas e sociais. Nós temos aqui também um outro questionamento. Só verificar aqui. Em relação aos quilombolas, de Valber Arruda Martins, ele coloca a seguinte situação. Em relação aos quilombolas, existem estudos que das 45 comunidades reconhecidas, nenhuma ainda fora titulada pelo INCRA até hoje.
O governo do estado de Tocantins está fazendo algo, ou o que o governo pode fazer para tentar resolver essa situação, ainda reforçado aqui pelo Givalber, que realmente isso é uma grave violação de direitos humanos. Essa seria, então, o questionamento que o estado do Tocantins está fazendo para tentar resolver a situação. Eu concordo, não só do ponto de vista da comunidade tradicional, mas de todo homem do campo, a não, o não reconhecimento e a não entrega da plenitude da propriedade, ela de fato, ela viola sim direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana. Vale ressaltar que, do ponto de vista das comunidades quilombolas, nós temos uma matéria de cunho federal e que existe aí a atuação de atores federais, como o próprio INCRA. Não tenho dúvida de que o Instituto de Terras do Tocantins ele está à disposição para colaborar, mas é uma questão de competência. A competência desse reconhecimento é uma competência federal e ela tem que ser operacionalizada pelo INCRA. Infelizmente, nós sabemos que o MPF ele tem agido no âmbito tocantinense para poder cobrar isso do INCRA, mas também não temos essa informação. E reforço que o Instituto de Terras Tocantinense ele está à disposição com seus técnicos, né, com seu acervo, para poder auxiliar nesse processo. Secretário, mais uma ou duas perguntas, dependendo aqui do nosso tempo. Uma situação colocada pelo senhor foi até aí o cuidado e assuntos que são tratados, versados pela Secretaria de Cidadania e Justiça. Uma das situações colocadas fora o sistema penitenciário. Nós temos até, inclusive, a próxima conferência vinculada a essa temática. O senhor, secretário da Casa Civil, teria alguma situação a mais que gostaria de colocar para quem nos assiste, quem nos acompanha, sobre algo que o senhor julga interessante no que tange a essa questão de sistema penitenciário e o que o Estado ele busca fazer para realmente trazer aí melhorias para com questões carcerárias, questões voltadas às pessoas que estão conectadas a essa temática, né? Ainda mais aproveitando que estamos em um congresso de direitos humanos, o que o senhor poderia trazer para nós de informação? A questão carcerária, penitenciária, o indivíduo em situação de cárcere, se nós formos resgatar até os escritos bíblicos, nós temos uma responsabilidade muito grande com esse indivíduo, com essa família, mas é um desafio permanente, é um desafio constante no que diz respeito a esse gasto público. Nós sabemos que, do ponto de vista brasileiro, as leis de execução penal, elas são leis ditadas do ponto de vista federal, e bem como os direitos relacionados a esse indivíduo em situação de cárcere, mas os recursos desse custeio, eles são estaduais. Então, é um desafio. O atual secretário de Cidadania e Justiça, o Dr. Heber Fidelis, ele foi uma escolha do governador para prestigiar quem, de fato, participava das discussões e da construção desse sistema de forma digna. Ele era presidente do Conselho Penitenciário e também presidiu comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, no que diz respeito ao sistema prisional. Ele possui doutorado na área criminal. Então, assim, de fato um profissional com muito gabarito para isso. Das últimas informações que ele comungou conosco, é que existe muita expectativa nesse escritório social, que essa atividade feita em conjunto com o Poder Judiciário, de forma com que esse egresso do sistema ele possa ter oportunidades diferenciadas. E um tema que eu não havia informado aqui, é que, baseado em boas práticas brasileiras, nós temos aumentado muito
a questão do trabalho dentro das penitenciárias, tanto parcerias com a iniciativa privada, no sentido da contratação, né, de indivíduos em situação de cárcere para construção civil, no que diz respeito a bloquetes, a cimento, panificação, artesanato, e isso nós sabemos que, do ponto de vista da execução penal, ele é um ganha-ganha, né? Porque ele vai conseguir reduzir a pena, ele está aprendendo uma atividade, esse recurso vai ajudar a família dele, e no final isso vai estar retornando para a sociedade de forma mais barata. Também reformas em prédios públicos, em rodovias, meios-fios, trabalhos de roçagem, isso, é claro, respeitando ao máximo, integralmente, todos os direitos desse indivíduo, mas é uma forma de tirar essa ociosidade dele, né, e trazer aí para um cenário de produtividade, de retorno à sociedade, mas também de retomada do seu convívio social, porque nós sabemos que ele, a partir do momento que ele opta pelo trabalho no presídio, ele está deixando de lado, entendeu, os seus vínculos com a criminalidade. E isso é uma aposta do Estado Tocantins, é uma aposta da Secretaria de Cidadania e Justiça, e eu tenho certeza que ela renderá muitos frutos futuros. Temos aqui alguns registros também. Boa tarde, por Silene Maria de Assis Santos Oliveira, que nos acompanha. Muito interessante a fala do palestrante sobre a situação do nosso estado. Temos aqui uma outra pergunta, aproveitando, secretário, por algumas situações já trazidas pelo senhor, tanto quanto da exposição e também dos questionamentos. Vem a pergunta de Débora Galan, que deixa a seguinte situação aqui como questionamento. Qual a maior dificuldade encontrada pelo Estado para a implantação dos projetos ou das situações colocadas? Então, até aproveito, secretário, para a gente poder trazer uma sistematização sob sua ótica, quais aí realmente os entraves ou dificuldades que o senhor verifica para que todas essas situações colocadas, elas possam realmente ser efetivadas? É claro que, por ser uma fala muito intersetorial, nós falamos de diversos desafios. O primeiro desafio que houve a necessidade de ser superado, e a gente acredita que nós estamos numa condição muito propícia para resultados, é, de fato, a organização administrativa do Estado. As reformas administrativas que foram feitas, elas oportunizaram que a força de trabalho do funcionalismo público, ela de fato, ela não fosse desperdiçada, seja num excesso de funcionários, ou seja num formato que não alcançavam bons resultados. Então, foi criada uma agência de tecnologia de informação para poder não só flertar, mas implementar os avanços tecnológicos necessários. A partir do momento da reforma administrativa e o enfrentamento do desperdício do gasto público com excesso de funcionalismo, com um custeio que não é inteligente, nós conseguimos que esse dinheiro que não sobra, na realidade o dinheiro não sobra, né? Existe uma gama de políticas que necessitam dele, então que eles pudessem ser realocados de uma forma melhor, mas eu tenho certeza de que o principal desafio é uma religiosa e permanente observância com gasto público. Esse gasto público ele não pode ser irresponsável, e essa é uma cartilha que o governador Mauro Carlessi ele passa para todos os seus secretários, para todos os gestores do Estado do Tocantins. Muita responsabilidade com o gasto público. Então, não há que se falar em avanços em nenhuma política social, em nenhuma política pública, e não há promoção humana no Estado em que você não tem uma firmeza política administrativa
para gastar o dinheiro bem, para gastar o dinheiro de forma otimizada. Então, esse sempre será o maior desafio de qualquer ente federativo. Secretário, agradeço muitíssimo a sua participação aqui conosco, devido ao adiantado da hora, e até mesmo pela própria situação colocada e proposta para com as atividades e intervalos. Nós encerramos por aqui. Eu busquei sistematizar uma outra situação colocada, das perguntas aqui que chegaram para nós, uma ou outra a gente não conseguiu repassar pela questão do tempo, mas eu já digo para todos e todas que estão nos acompanhando que a equipe ela busca repassar para o secretário esses questionamentos e ele, enfim, na medida do possível, ele retorna e a gente repassa, transmite para vocês, tá certo? Secretário, eu agradeço mais uma vez muitíssimo a sua presença, deixo aqui a oportunidade para que o senhor registre alguma situação para finalizar a sua participação aqui conosco. Professor Gustavo, em nome do governador Mauro Carlesse, apenas agradecer o convite, agradecer o espaço. Nós acreditamos muito no Estado Tocantins, acreditamos muito nesse potencial e trabalhamos diariamente para que isso se transforme em melhoria para a nossa gente, para a população do Estado. Espero ter contribuído para o debate e deixo aqui o convite, né, para quem esteja aí nos ouvindo e participando de outros estados, de outras nações, venham conhecer o Tocantins, uma terra que tem muito ainda a ser construído, mas uma gente e um sol caloroso. Tá? Muito obrigado pelo espaço, pela abertura, e um excelente encerramento para todos aí do trabalho.